precisa esperar os 7 dias. Seriam necessárias 3 dosagens? Não precisa 3 dosagens, uma dosagem só. Então, dessas alternativas, eu acho que a melhor alternativa seria a alternativa D. Né? Você pode usar um contraceptivo natural, até pelas razões que eu mencionei, o próprio estradiol, e você não precisa ficar tão vigilante em relação à mudança de formulação. É só para colocar que com 50 anos, ninguém tem a vida mais não. Você tem toda uma outra alternativa que nós está colocada aqui, né? Era dizer para o paciente, depois dos 50 anos de idade, a possibilidade de liberdade é praticamente nula. Pode acontecer. Aos 51, 52 anos, você já viu, eu também já vi, a possibilidade é quase nenhuma, mas ela pode existir. Né? Estou percebendo que gerou um burburinho, alguém mais quer fazer comentário? Professor, Quem é? só por acaso eu tenho até dados aí em relação ao sistema de informações dos nascidos livres do Ministério da Saúde. Eu tenho dados só de 2002. 4.270 gestantes, com a idade entre 45 e 59 anos, tiveram filhos. Dessas, 65 tinham entre 50 e 54 anos, e 10 ultrapassavam 55 anos por ocasião do parto. Quer dizer, acontece. É como ganhar na Mega Sena, né? Pode tocar próximo. Isso aqui, só para mostrar, vocês sabem a transição seguinte, a transição da perimenopausa. Isso aqui não é tão linear como parece, sabe? Seria muito gráfico que nós tivéssemos se fosse assim. Né? Aqui é a média de pacientes, uma curva de média populacional. Os níveis de estradiol vão declinando até chegar a níveis pós-menopausa, né? Os níveis de FSH, eles sobem demasiadamente, né? Muito mais do que os níveis de LH. Porém, o que acontece é que não representado na individualidade de cada paciente, é que às vezes tem uma subida do FSH e depois ele volta a níveis normais. Não é uma curva linear como essa curva populacional faz supor. Né? Portanto, a gente tem que analisar a individualidade de cada paciente, o que torna bastante difícil essa decisão, razão pela qual, mesmo acima dos 50 anos de idade, às vezes você tem que manter a contracepção se não tiver níveis de FSH bastante elevados, acima de 30. Né? Seguinte? Sim, só para lembrar para vocês que quando a gente caminha com a experiência folicular, um bom marcador hoje, não é? Nós estamos falando de marcador, não estou falando de ciclos, não estou falando de fertilização, estou falando de marcador para reserva folicular e se pensar no diagnóstico de menopausa, são os níveis de FSH, que eles começam a aumentar. A primeira marcação em pacientes não usuários de contraceptiva seria irregularidade do ciclo. A primeira irregularidade do ciclo não é alongamento do ciclo, não. A primeira irregularidade é encurtamento do ciclo. Né? Depois tem alongamento e, por fim, a menorreia. Próximo, a ovulação, pode também ter sangramento uterino normal por conta da ovulação, e o último evento é a menorreia. Seguinte, os benefícios da contracepção, a contracepção em si, né, que precisa ser feito, o controle do ciclo, previsibilidade do sangramento, alívio dos sintomas mais motor, sabe-se que os contraceptivos diminuem o risco de câncer de ovário e endométrio e também tem um potencial para reduzir o risco de osteoporose. Seguinte. Isso já falei para vocês, do valerato de estradiol. Seguinte. Já falei também, que caminha com o valerato de estradiol, está repetido aqui, não precisaria. Seguinte. Outro caso. Professor, desculpe, Márcio Brandão de novo. Eu pergunto, nós estávamos na questão anterior usando um contraceptivo que tinha gestodeno. E se nesse contraceptivo tivesse a drospirinona? Porque a plataforma de propaganda dos medicamentos com drospirinona é que durante a pausa permanece um nível de drospirinona suficiente para afastar os sintomas. Se está suficiente para afastar o sintoma, subentende que também está havendo bloqueio hipofisário. Como é que ficaria isso? A pergunta é excelente. Você toma o último comprimido, o 24º, você tem algum efeito residual da drospirenona, né? Ainda pelo 25º, 26º dia. Nós vamos fazer lá no 28º dia. Se você tiver insuficiência folicular, né? Se você não tiver folículo para produzir estradiol, né? Você vai estar com um nível de estradiol muito baixo do
27º e 28º dia. Isto é válido para mulheres que têm função folicular remanescente. Aqui nós temos paciente com função folicular exaurida. Então, nesses casos de função folicular exaurida, o comportamento é diferente. Você vai ter níveis elevados de FSH. Né? Nós não estamos falando de mulher com função folicular preservada, de mulher na transição menopáusica. Então, não é suficiente para sustentar freio gonadotrófico, para sustentar níveis de FSH, né, baixos, porque você tem deficiência de cerebrosa, deficiência de estradiol, deficiência de lipina, e, portanto, nos últimos dias da pausa, no quarto mês da pausa, você tem esses níveis de FSH elevado, mesmo com a clostridiol. Não é suficiente para segurar esses níveis de FSH. Ok? Próximo caso. Paciente com 52 anos, menopausado há 1 ano, menopausa de 51 anos, procura atendimento com queixa de fogachos noturnos, sudorese e secura vaginal. Portanto, sintomas importantes. Refere que vem utilizando há cerca de 8 meses hormônios bioidênticos, com acompanhamento por meio de dosagem salivar de estrogênios, sem melhora. Não sei como isso acontece aqui em Governador Valadares. Lá em São Paulo é uma febre essa questão dos hormônios bioidênticos. Né? Então, é o caso dessa paciente que chega fazendo uso de hormônios bioidênticos, né? E acompanhando personalizadamente, né? Alguns médicos gostam de falar de forma customizada, esse é um nome que agora está na moda, né? Customizado, né? Feito para ela própria, né? E apesar de toda essa sofisticação, ela não tem melhora com esses hormônios bioidênticos. Não tem nenhuma doença associada e questiona a diferença entre TRH convencional e a que vem utilizando. Ela está usando bioidêntico, não está melhorando, está fazendo um controle na saliva para ajustar a dose, não está melhorando, ela questiona, então, TRH convencional e a que vem utilizando. Então, esse é o caso que chegou no seu consultório. Seguinte, qual a sua conduta? Então, vamos lá. Alternativa A. Esclarece que deve haver algum problema com a dose dos hormônios que vem utilizando, sugerindo que dobre a dose da sua medicação. B. Esclarece que não existe, ser médico esclarece que não existem evidências ou recomendações das principais entidades internacionais quanto ao uso de hormônios bioidênticos e sugere a administração da TRH estroprogestativa convencional imediatamente. C. Esclarece que os hormônios bioidênticos referem-se ao que já se usa na prática, incluindo estradiol e progesterona, que não existem diferenças entre esses e a TRH convencional. Sugere aumento da dose da formulação que ela vem tomando. D. Esclarece que deve haver diferenças entre os hormônios bioidênticos e a TRH convencional, mas o efeito deve ser o mesmo. Como não há melhora, sugere a administração concomitante de antidepressivo e estriol pela via vaginal. Ok? Vamos voltar. Então, a alternativa que vocês elegeram como a mais votada foi a alternativa B. Esclarece que não existem evidências ou recomendações das principais entidades internacionais quanto ao uso de hormônios bioidênticos, que sugere a redução da TRH estroprogestativa convencional imediatamente. Essa é a melhor resposta mesmo. A maioria acertou. A primeira esclarece que deve haver algum problema com a dose dos hormônios, sugere que vem dos hormônios que vem utilizando, sugerindo que não sabemos nem como é que... Porque isso é feito em farmácia de manipulação. Né? Existe um certo acordo, uma certa cumplicidade do médico receita com a farmácia de manipulação. Faz uma dosagem salivar, olha, deu baixa, precisa aumentar. Né? Então a melhor resposta é a resposta B. Eu queria, vamos projetar o próximo slide. Eu trouxe uma diretriz aqui, que é uma diretriz respeitada, para compartilhar com vocês. Eu colei na própria diretriz, então está um pouquinho difícil de ler. Eu projeto próximo. Eu vou ler para vocês, aqui está no próprio inglês mesmo, né? Mas não se preocupe. Então, essa diretriz é uma diretriz da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Essa diretriz foi publicada
do ano passado, né, sobre terapêutica hormonal bioidêntica. Então, ele diz que o termo bioidêntico é frequentemente usado para descrever uma medicação que contém estrogênio, progesterona ou outros hormônios que são quimicamente duplicados, né, dos hormônios produzidos pela mulher, primariamente pelos ovários. Muitos desses hormônios bioidênticos, estradiol, progesterona, são comercialmente disponíveis em formulações testadas pelo próprio FDA, né? Com marca, com prescrição. Existe uma lista de medicações com esses hormônios bioidênticos. Antes de ler essa que está enquadradinha, eu queria lembrar para vocês. Qual é o hormônio idêntico ao estradiol formulado pelo ovário, pela célula da granulosa do ovário? Qual é o principal hormônio formulado, sintetizado, melhor dizendo, pela célula da granulosa do ovário? Na mulher amenária que tem reserva folicular. É o estradiol. Se eu conseguir, por síntese, com qualquer insumo básico, né, derivado de vegetais, não importa, se eu conseguir sintetizar uma molécula do estradiol, né, não feita pelo ovário, mas se ela for exatamente igual ao ovário, né, se eu tivesse, esse aqui é o estradiol do ovário, esse aqui é o estradiol que eu sintetizei, isso é em paralelo, né, metaforicamente falando, e você não conseguir identificar, esse é um hormônio, embora por síntese, é bioidêntico. A insulina, hoje, é sintetizada, e ela é exatamente igual à insulina fabricada pela célula pancreática ligada de Langerhans. Então, a insulina é sintetizada, mas é exatamente igual. Ela é um hormônio bioidêntico. O estradiol, que você usa num adesivo transdérmico, uma formulação que tem valerato do estradiol, né, para fins contraceptivos ou para fins DH, carrega o hormônio natural bioidêntico. É isso que, esse é um bom nome. O nome bioidêntico é um bom nome. O que está comprometendo o hormônio bioidêntico é que isso foi apropriado por pessoas que consideram que só os hormônios que elas empregam, né, só aqueles que elas próprias comercializam, são hormônios bioidênticos. E tem uma certa charlatanice em relação às dosagens salivares. É o seguinte aqui, ó, embaixo. Os testes, as dosagens salivares de hormônios, de níveis hormonais, usados para fins customizados, não é? Ela pode ser modificada na mulher ao longo de um mesmo dia e de dia a dia. Não há estabilidade salivar, não é como a dosagem plasmática. E a outra observação é de que esses compostos customizados, né, que se usam nessas clínicas que receitam os hormônios bioidênticos, eles são preparados por farmácia, né, referendadas por esses prescritores para fins de uma paciente específica. Essas medicações não têm aprovação de órgão regulatório, no caso lá nos Estados Unidos, do FDA, tampouco aqui da Anvisa, né, não têm sido testadas, né, não tem a sua comprovação, a sua eficácia comprovada, e tampouco não se sabe se os seus ingredientes ativos são absorvidos adequadamente. Ou seja, a ANANS valoriza a palavra, a ANANS, Norte-América, Global Society, valoriza a palavra bioidêntico, não quer jogar na lata do lixo a palavra bioidêntico, porque ela é muito forte. Né? Então, eu digo para os pacientes que me procuram o seguinte: os hormônios que eu receito são hormônios bioidênticos ou, se não são hormônios bioidênticos, aí estou me referindo aos progestagênios, porque o único bioidêntico à progesterona é a própria progesterona. Todos os demais hormônios da linha dos progestagênios, como vocês viram, são hormônios sintetizados. Então, o estrogênio, que é o principal que lhe interessa nesse momento para fim de reposição, o que eu estou passando é bioidêntico. O progestagênio, não, ele não é bioidêntico, mas a finalidade dele não é de reposição, é só de antagonismo em molecular. Então, eu quis trazer essa questão, primeiro, para não jogar a palavra bioidêntico na lata do lixo. Eu acho que bioidêntico é uma boa palavra, mostra que é um hormônio que é exatamente igual a aquele que é sintetizado, mas não com esse uso com certo tom de charlatanismo que vem sendo usado. Provavelmente eu diria que não tonifica, não fortifica e a mulher a mesma fica. Você está falando do professor? Professor do
Lucas Machado.